Vambora, então. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, Mário? E aí? Beleza? E aí? Estamos aqui. Mestre Quintino. Estamos aqui ao vivo para a última live, nosso último encontro do ano, com os meus amigos, o Quintino Gomes Freire, CEO do jornal mais carioca do mundo. O CEO, acho que tão... Diário do Rio, não gosta de CEO, não gosta. O CEO, americanizado, coisa de baba-ovo de Essa coisa de bilionário. freguesia, né? Pode ser Galaxur? Estou aqui com o CEO do Instituto Prefab Future, professor Henrique Serra, uma lenda, Galaxur. né? E o CEO aqui, nosso amigo PSOL, mentira, Pessoal. o André Baloco. André Só Baloco, sim, pessoal não. CEO do Igarapé PR. Não é assessoria de empresa, é PR. PR. E aí, gente, o que a gente vai falar sobre... O que a gente vai conversar aqui hoje? O que a gente vai fazer? Os destaques da política em 2024. Destaques da política. E aí, como é que vocês avaliam um ano? Eu queria conversar com o professor Henrique Serra. Professor Henrique Serra, como é que você avalia a política... Vamos falar da política fluminense? Sim. Como é que você avalia a política, as campanhas? Como é que você avalia o que aconteceu aqui nesse ano de 2024? É um ano importante, né, Mário? Porque foi um ano de eleições municipais e acaba que isso movimenta o estado inteiro, né? De alguma forma, as eleições mexem diretamente na vida das pessoas, principalmente as eleições municipais. Então, nos nossos 92 municípios, nós tivemos aí embates bem interessantes, vitórias importantes, viradas, reviradas, e eu acho que isso demonstrou que a política, de uma forma geral, movimentou muito a vida do Carioca. Do Carioca não, desculpa, do Fluminense, né? Como eu falei, tivemos destaques, acho que a gente vai poder falar sobre alguns deles, mas o que a gente também não pode dizer é que, mesmo tendo essa movimentação política no Estado inteiro, a política de Estado, eu acho que foi muito mal. Uhum. Tá? Acho que foi muito mal. A política de Estado. Principalmente a questão de violência que jogou o Rio. Está insuportável, né? Não dá nem para falar. Avassalador. Não dá nem para falar de outras coisas, porque a violência toma a frente de qualquer outra coisa. Inclusive, foi tema da eleição municipal, né? Não Pra há você ver. sensação Uma má de escolha, segurança. né? Quem defendeu, quem trouxe o tema da segurança foi o candidato do governador. Verdade. E aí, realmente, é quase um tiro Ele, no pé, inclusive, né? teve que bater no governador Teve que para bater. não se contradizer, né? Para conseguir escalar. Porque se ele não batesse no governador, o Eduardo, sabiamente, colou nele. Colou. Foi uma ele era o representante, ignorância de comunicação absurda, né? Bastante erros de estratégia, né? E você, Quintino Gomes Freire, me fala, como é que você vê o ano de 2024? Foi o ano da candidatura sob júdice. Porque você tem 3 prefeitos eleitos que provavelmente vai ter nova eleição, 3 Rios, Itaguaí, mais uma cidade. Vereadores que concorreram sob júdice, o Garotinho foi um caso. O Brasão, tanta candidatura sob júdice que prejudica a democracia, né? O prefeito ganha, o vereador ganha e não leva. É melhor que eles não concorram. Se está sob júdice, que nem seja candidato, porque tudo isso... Você tem um prazo tão grande no TRE entre a eleição realmente Tem Angra começar... também, né? Angra. Ainda tem Angra Não também. tem Angra. Mas que Angra é o vice, se não me engano. Mas vai saiu ser alguma diplomado. coisa Tem agora. 3 cidades que não vão ser diplomados. A Tem chapa Itaguaí, tá com problema. 3 Rios e mais uma, que eu não estou lembrado agora. Tem um prazo tão grande, por que os juízes não se juntam, TRE e TSE, para que nesse prazo, até começar realmente a campanha, nesse momento, essas candidaturas estão ok. Não esperar que eu faça uma eleição, mais uma eleição, ou que na hora da contagem dos votos você não saiba se o candidato vai entrar ou não vai entrar, porque a candidatura foi sob júdice e os votos contaram ou não contaram. Eu acho que a legislação eleitoral precisava ser atualizada, na minha opinião, né? precisava, não. Mas mais do que isso, que a gente não... Desculpa te interromper, mas assim, todo ano, o professor Henrique sabe bem disso, todo ano é meio atualizado tudo, né? As regras são mexidas, né? Agora, tem uma regra, desculpa antes de você entrar, que tem a ver com o que o Quintino tá dizendo, que eu até comentei na conversa que eu tive aí recente com o Rodrigo Bettlin, que é a judicialização das pesquisas. Os candidatos estão entrando contra os institutos e isso está virando ferramenta de marketing na campanha. Então, às vezes, os parâmetros da pesquisa estão corretos, está tudo correto, mas eles conseguem uma brecha, entram contra o instituto de pesquisa, barram a pesquisa e aquilo vira
Só entrei nesse assunto rapidamente para mostrar para Mas você você. não acha que isso está ligado à profusão, ao crescimento da quantidade de institutos de pesquisas, muitos sem credibilidade? Não, acho que sim, mas mesmo se não existissem, se tivesse um filtro maior de institutos de pesquisa, isso continuaria acontecendo. Se judicializa porque não se gosta do resultado, né? Exatamente. Exato. Exatamente. E a gente percebeu isso porque nós fomos alvo de várias ações desse tipo. Graças a Deus, em todas elas, a gente conseguiu provar e comprovar, né, a veracidade, a verossimilhança da realidade das pesquisas, principalmente com os resultados, que eu acho que a melhor coisa que existe na defesa de uma pesquisa é o resultado dela. Exato. Quando a urna fala por si só. E isso, graças a Deus, a gente mostrou em todos eles. Só que tá virando, parece que uma indústriazinha de campanha, de marketing. Isso. Exatamente. Acho que Você conta judicializa das por redes judicializar. sociais também, que multiplicam os resultados que podem vir a ser Aí as equipes pegam aquilo... encomendados, digamos assim. Exato. Aí o que acontece? Um candidato não gostou do resultado, tá? Ou descobriu que uma empresa está fazendo que não foi ele que contratou. Bom, se não foi eu que contratei, vou travar esse resultado. Na cabeça da pessoa, ele acha que o resultado só vai ser bom para ele se ele contratou a empresa, que já é uma distorção... Garantiria uma... Né? Que já é uma distorção do mercado. Que a empresa tem que estar lá para dar o resultado que for apurado. Mas na cabeça do contratante, muitas das vezes... Bom, se foi o meu adversário que contratou, ele olha lá, fica procurando. Ele fica procurando na página. Claro. Para ver se tem alguma pesquisa registrada, que vai ser divulgada. Vai ter aqui, não é meu. Se prepara para judicializar. Ele entra, fica catando vírgula. Mas até tem motivo. Essa indústria é alimentada também pelos advogados, eu imagino, né? Tem uma indústria de advogados fazendo isso. Infelizmente, a justiça abre brecha para isso. Esse que é o problema. A justiça está abrindo brecha para esse tipo de coisa. Interpretações são tão discrepantes distintas em si que acaba abrindo também espaço para que as pesquisas percam credibilidade. Então... Eu me lembro que durante a campanha a Prefab mostrou o Ramagem com uma numeração muito baixa e aquela não foi aquela que faz pela internet, a Atlas, né? Se não me engano, né? Colocou o Ramagem com 33. Um número que acho que ele nem chegou a esse número no final, né? Isso no início da campanha, né? Quando o ex-presidente Bolsonaro ainda sequer aparecia ao lado dele, que foi no sprint final ali, né? Então esse tipo de coisa acaba gerando um questionamento em relação à credibilidade. Mas eu posso voltar aqui na questão Pode, volta lá. Que a gente estava lá, ou depois dessa vírgula? Desculpe pela minha existência. Imagina. Não faça isso, que você é querido. A sensação que eu tenho, Quintino, é que hoje em dia o TRE age com mais assertividade em relação a bloquear candidaturas que verdade. Que antigamente era assim, o cara entrava, questionava, se elegia e com certeza o TSE ia liberar. Era assim, depois que eu entro, ninguém me barra. E eu tô achando, e a sensação que eu tenho, você estuda isso melhor do que esse eu. Ano, aqui no Rio, 3 não são diplomados, quer dizer, não vão poder tomar posse. Vão seguir em disputa, né? Vão seguir em disputa. Só que isso é ruim, porque era tão claro, você tem o Rubão, ele tá concorrendo pela terceira vez. É óbvio, claro, ululante que ele não poderia ser candidato. Então, deveria nem ter sido deferido o registro. Deferido, ficou sob júdice. Então, nesse momento, ele falou, não pode ser candidato, não tem como. É uma questão tão óbvia que não deveria ser. Tem outras questões que teve abuso de poder econômico, mas isso acontece no decorrer da campanha. Mas alguns casos tão óbvios, já deveria ser. Já na largada... Já não pode ser candidato. Já tinha que ter esse X no... você não cumpre esse requisito. Então, desculpa, não é candidato. Mas vocês acham que... isso eu tô falando dos que foram eleitos. As eleições de 2024, municipais, em relação às eleições de 2020, vocês acham que foram eleições mais justas porque em 2020 a eleição foi abalada as eleições foram abaladas pela pandemia, impactadas pela pandemia. Vocês conseguem traçar um paralelo entre 2024 e 2020? Eu posso iniciar? Vai.
porque os dois já falaram colocando como viram as eleições desse ano, agora é minha vez. Olha, sou eu, hein? A sensação que eu tenho é que o Brasil hoje corre para o centro. Tá? Eu acho que Quintino é um cara que tem uma percepção mais ampla por conta do jornalismo e da coluna dele, pode colocar isso melhor. A gente, em 2020, ainda estava muito para a direita, na minha opinião. E eu acho que hoje a gente encontra o centrão, o centro, a busca pelo meio, mais bem representada no executivo. E acho que no legislativo também. O que vocês acham disso? Tem que levar em consideração que em 2024 você já não tem mais o PSDB. Que em São Paulo era uma força enorme, né? Elegeu o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né, que faleceu e fez vários prefeitos de São Paulo, parou de existir. E a bancada na cidade também, que era... Sim, não existe mais. No estado do Rio nunca houve com muita força. Não, digo em São Paulo, estou dizendo em São Paulo também. Mas ele foi destruído nacionalmente. Minas Gerais existia, não existe mais. E houve uma ocupação desse espaço para o PSD. Ocupou o espaço do PSDB, ocupou o espaço do MDB. Centro. Ocupou o espaço do centro. Kassab ocupou o espaço do centro. E não teve direita, nem a briga direita e esquerda. César Maia fala, né? Você não quer saber se o Gari varre da esquerda ou para a direita. Você quer saber se ele varre. Então, acho que foi uma eleição do se o Gari varria. Eu acho só que a gente tem só ter uma lupa em relação a isso. Por quê? A gente viveu aí os últimos anos do embate muito forte entre a direita e a esquerda, né? O Brasil se reposicionou em dois lados, né? E eu acho que a população sentiu também esse esgarçamento para os dois lados, né? Mesmo com o resultado da eleição de 2022, mas tudo aquilo que aconteceu depois, pós-eleição, né? De questão dos quartéis, o negócio do Rio de Janeiro, né? Então, teve aí, mexeu muito com a população. Ainda mexe. Ainda vem mexendo, porque tem desdobramentos disso até hoje. Eu só acho que essa eleição, as pessoas realmente ficaram mais... Eu não estou dizendo o militante. O militante é o militante. A gente não sempre estará no seu campo. Mas a população, de um modo geral, ela ficou meio preocupada com esse processo de uma forma geral. Então, ela se centralizou. Ela preferiu menos embate, os candidatos de menos embate para os candidatos de mais composição. Você vê isso na eleição para vereador do Rio, que o Carlos Bolsonaro teve 130 mil votos, mas depois foi o Márcio Ribeiro, um vereador de máquina, Tainá, uma vereadora de esquerda, mas de máquina também, que foi secretário de Meio Ambiente, o Caiadinho, depois o Aloysio Freitas, Marcelo Diniz, Rosa Fernandes, Daniel Borel, Felipe Michel, Joyce. Vai ter um candidato de esquerda, que é o Rick Azevedo, do 6x1, que é uma pauta... Foi uma surpresa, né, o Rick Azevedo, né? Foi o mais votado do pessoal, se não me engano. Mais votado do pessoal, nem o pessoal esperava. E lembrar também só uma coisa, que o nome Centrão hoje também não traz boas referências. Não então traz. O cara quer ser de centro, mas não quer ser vinculado à pessoa, né? A população de uma forma geral ao Centrão. Que originalmente o nome não era errado. O Centrão era constituinte. Exatamente, historicamente. Mas ele já trazia uma pecha de ser fisiológico. Mas nos últimos anos, cada vez mais fisiológico ficou identificado. Vocês acham, Mário, você acha que isso abre uma brecha para o centro em 24, em 26? Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês, se vocês respeitosamente me permitem. Não. Eu não considero que as eleições municipais elas sejam parâmetro para medir ideologia. As eleições municipais, elas transitam na avaliação da máquina, se tem asfalto, se o posto de saúde está funcionando, se tem uniforme para as crianças. Então, a gente fez várias pesquisas qualitativas em 2023 e também em 2024 que mostravam que a população não estava nem aí para a ideologia, para a direita ou para a esquerda. Ela queria saber se a cidade estava bem organizada, estava bem administrada, e aí caminhava se havia sucessão, se o candidato da sucessão, ou seja, o candidato da máquina era um bom candidato, a avaliação dele, o perfil, e não se ele era direita ou esquerda. Eu acho que as coisas caminham mais nesse sentido. Agora, como o Henrique falou, tem as alas das extremas, né? Tem as alas da direita e as alas da esquerda, que na reta final
até para eleger vereador, eles foram para lá, pô, quem são os candidatos vereadores da direita? Tem o Carlos Bolsonaro, não sei o quê. Quem são os da esquerda? Tanto que nós fizemos aquela pesquisa, não sei se você lembra, claro que você lembra, encomendada pelo Diário do Rio. Não tinha muito naquele momento, acho que é 20 dias da eleição, 25. Não sabia quem ia votar. As pessoas não sabiam, não só não sabiam quem votar, mas os candidatos que foram referenciados ali, os candidatos a vereador, eram candidatos de bairro, a maioria. Não tinha... O Carlos Bolsonaro não estava bombando naquela pesquisa. Não estava. Né? Os candidatos à esquerda também não estavam bombando. Então, nesse sentido, o Legislativo Municipal caminhou muito próximo do que foi 2022. Em 2022, a gente teve o mesmo fenômeno, ou seja, há 30 dias da eleição não se falava de Hélio Negão do lado direito ou de Lindbergh do lado sabe esquerdo. quem ia votar para legislativo. Mas na reta final foi lá e as coisas se alinharam. Eu acho que... Mas você pega, Mário, não 2016... Não acho que é central. 2016 foi uma eleição de direita. Eu acho que a eleição 2026 não passa de novo por um candidato do centro. Acho que Você acha que não? Não, acho que essa vai seguir a gênese da minha pergunta. Direita e esquerda. Para presidente vai ser. Governador não, mas presidente Você não vê, por exemplo, um João Eu consigo Campos enxergar também para centro? governador. Um João Campos, O João Campos é centro? Não, Ah, acho. é Pô, centro. pelo amor de Deus, Não acha, não. não? João Campos é esquerda. Não, centro-esquerda. Eu vi uma entrevista ontem muito boa do Tarcísio, que ele fala o seguinte: nós tivemos bons resultados, né? A direita, de uma forma geral, teve um bom resultado nessas últimas eleições, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós não nos aproximarmos ou não estivermos no eixo do centro, nós não vamos ter vitória na próxima eleição. E eu acho que é o mesmo pensamento que Ele está falando da presidencial, especificamente. Mas o que ele está dizendo, na verdade, eu não vi essa entrevista, mas o que ele está dizendo a gente não pode ficar preso aqui. A gente tem que ter ampliar. Parceiros do centro. E é um né? movimento que a esquerda vai fazer também. Sem dúvida. Já fez. Já O Alckmin fez. o Lula. Isso aí, exatamente. O Zé Alencar, foi isso. Eu li alguma coisa. Mas essa polarização tá mais desgarçada ainda do que 2022, tá, cara? Tá desgarçado. Não, tem os caras, demais. assim, muita direita como você, o pessoal muita esquerda. Não, eu não sou como você. direita como eu. Ó, e assim, o que Eu acontece? ouvi dizer que o Tarcísio tinha passado, entregado a sua vez de ser candidato. Ele falou. Não, nessa entrevista ele diz que não vem candidato à presidência. Que não quer dizer muita coisa, mas é um sinal. O Eduardo Paes também, né? Isso aí. Não, mas Eduardo Paes não é presidencial. Candidato a governador. Diz que Eduardo ele Paes vai tem ter um um pé em duas canoas. Uma é vice do Lula Não, isso e a outra é governador. Difícil. é muito difícil ele largar. Então, pra mas ser. me parece que existe um pouco essa Vamos articulação. lembrar que vice não é nome de praça, né? Mas o Lula é um senhor de idade. Quem for vice dele tem chance, na minha opinião. Sim. Inclusive após o segundo mandato do Lula, caso ele Inclusive se o dólar candidate- caiu quando o Lula foi internado, né? Eu não acho, sinceramente, loucura o Eduardo Paes virar o vice do Lula, não, sinceramente. Loucura eu não acho, não. Só acho que vai desagradar uma área do centro que é fundamental para o Lula ou para um candidato de esquerda. Mas o Eduardo não é centro? O Eduardo é centro. O Eduardo é centro, mas não né? representa... Não, ali- é Kasabiano. Não, mas O Eduardo trouxe A gente- voto dos evangélicos, ganhou em primeiro turno. A gente no não Rio de pode- Não, Janeiro. o Isso aí é um Eduardo foi negócio- muito hábil. Sim, só que a gente Trouxe não pode o esquecer... Ottoni. A gente não pode esquecer que o Alckmin traz um centro Pra São Paulo, né? conservador e Pra São Paulo. Que se a gente for falar em números, não dá para comparar com o Rio. Mas, É, me mas aí parece que agora tem Alckmin- Kassab. Alckmin sairá senador? Senador, estamos dizendo que ele vem senador. E aí estaria na mesma... Enfim, o jogo está sendo Isso jogado, aí, tem né? muito tempo. E isso na Isso 2024. se o Alckmin não virar o presidente nos Seis. próximos anos. Isso em E 2024. isso não é 2024, né? Que são os destaques. É a pessoa querendo trazer... Futurologia. Agora, deixa eu fazer uma provocação a vocês aqui. Fiz uma listinha aqui. E queria botar aqui na nossa pauta para a gente falar, né? Fiz uma lista aqui para a gente chegar a um consenso ou não, né? Mas é boa para não chegar a consenso. É bom que levanta o debate. É bom vocês saberem, né? Que tem um Toda cara, unanimidade é um burra. cara mais centro-direita, um centro-direita Ele também. Ele centro-direita. Um Baba-ovo de esquerda, bilionário esquerda acha que é comunista. centro-direita. Ele se Chamado de conforma. esquerda, Ele se melhorou, conforma melhorou, que eu hein? gosto do Elon Musk, não pode gostar do Elon Musk. Baba-ovo de bilionário. Aí, vamos lá. Eu queria botar na mesa primeiro, assim, o personagem do ano na política de 2024. Quem seria
esse nome? Vou começar aqui com o Quintino. Quem seria? Eu acho que eu já falei nome, personagem? foi o Kassab. Por quê? Ele conseguiu vencer a eleição em São Paulo, conseguiu vencer a eleição no Rio. Ele Agregou muito, ficou Virou o maior muito partido, forte. se não me engano, de prefeitura. Conseguiu não. vencer também em Curitiba, né? Passou o MDB, né? Eduardo Eu acho que foi também até em BH, não foi? Em Belo também, com Horizonte. o Fuad. Então, pô, você ganha Rio de Janeiro, ganha Belo Horizonte, ganhou São Paulo, ganha as 3 maiores capitais, você ganha Curitiba, pô, Rio de Janeiro foram 17 vereadores. Aí, tudo bem, não é o Kassab. PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos em todo o país. Tá aqui. Não, você pega na capital Senado aqui, a segunda Federal. maior capital. Mas essas escolhas que você está fazendo em relação ao PSD também, coincidentemente, eram candidatos da máquina, né? Não, claro, Acho mas que- ele só sabe jogar com a máquina. Acho que o PSD ocupa o espaço que era do PSDB. Ocupa. Não, ocupa um espaço que era do PSDB e do MDB. O MDB também saiu chamuscado da Lava Jato, né? Então ele soube ocupar o espaço, soube ter um discurso não sou direita, não sou esquerda, pero não sou centro. Ele é qualquer coisa. Eu sou PSD. Eu sou Kassab. E você, professor Henrique? Então, eu não vou levar nem... Você está falando em destaque, né? Aí depois a gente vai Personagem, ver... né? Personagem. É. Esse é um personagem positivo. Eu acho aqui que a análise feita em cima do Kassab foi uma análise positiva. Tá? Eu vou deixar uma análise no ar, para a gente ver se é positivo ou negativo. Eu acho que o personagem da política de 2024 foi Pablo Marçal. Foi um personagem, Uma caricatura disso mesmo. mobilizou uma eleição, tirou a eleição de um eixo natural, que existia um eixo natural, ele tirou a eleição desse eixo natural. Mobilizou muita gente, mobilizou muitos jovens e acabou do jeito que acabou. Eu fiquei na dúvida se eu falava que o destaque, se fosse um destaque, simplesmente um destaque, eu ia falar que era a cadeirada do Datena. Mas, de uma forma geral, que envolveu também o Pablo Marçal. Então, acaba que... E ele fez uma coisa inédita que ninguém tinha conseguido até então, que é atrair personagens da direita para a campanha dele. Tipo, esvaziar o candidato do Bolsonaro, que era Sim, o primeiro candidato oficial, Ricardo prefeito, Nunes, isso aí. né? E não vou com o Ricardo... Desculpa, Bolsonaro, não vou com o Ricardo Nunes, não. Vou apoiar o Pablo Marçal. Mas você vê como faltou Nicolas, método. por exemplo. Exatamente. Né? Se ele tivesse método, né? Ele teve sorte. Não, maluquice aí Acho pra que gente Marçal- debater depois. Um negócio legal E você, de Marçal, o- só para completar a história do Marçal, o Marçal não dá para não falar no Marçal, né? O Marçal tem um fenômeno, na minha opinião, que ele toma eleitores tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, nos dois campos. O Guilherme Boulos perdeu eleitor para ele, de locais onde o PT tradicionalmente ganhava em São Paulo. Eu conheço um pouco da história do PT para poder falar. E, obviamente, trouxe as pessoas dele. Tanto que quando ele foi fazer a entrevista com o Boulos, a militância mais radical da esquerda falava, você está dando palanque para ele. Ele falava, não, eu quero falar com os eleitores dele. Por quê? Porque ele sabia que entre os eleitores do Marçal tinha gente que já tinha votado no PT no passado. Então, só para fazer essa vírgula aí em cima do que você falou. E pra você, qual o personagem do ano? Eu acho que é o Eduardo Paes. Eu acho, até assim, eu concordo com o Kassab, nacionalmente falando, o Kassab é um gênio, né? Mas o Eduardo Paes, por quê? Porque ele conseguiu uma proeza. Ele foi eleito pela 4ª vez, 4 vezes, cara, é tetra. Eu não sei se o Quintino me ajuda, vocês me ajudam, se tem alguém que tenha tido 2 mandatos em sequência, mais 2 mandatos em sequência. No Brasil, em capital, eu acho que não. E para além disso, ele se elegeu no primeiro turno. Não, você tem prefeitos de interior que... É interior, Vamos falar de capital interior. Eu acho que a máquina talvez funcione com mais força, né? Eu realmente não sei. A gente está aberto aí, se alguém souber e quiser mandar um WhatsApp. Eu acho que o Neto fazer uma tem observação. 4 mandatos. O Neto tem bastante mandatos, mas não é a capital ainda. Mas não é capital, Volta Redonda. O Neto também é um fenômeno, né? O Neto construiu o estádio de Volta Redonda, modernizou, na verdade, sim. o Estado do Trabalhador. E por que o Eduardo? Por isso, porque ele se elege pela 4ª vez, né? Ele, com as pessoas cientes de que ele poderia alçar voo no meio do caminho, contra o candidato do bolsonarismo que ganhou a eleição de 22 aqui no Rio, tanto para governador quanto para prefeito, né? Habilmente atrai o Ottoni, abre uma cunha nos evangélicos, leva o Ottoni para o Palácio do Planalto
Então, assim, para mim, o personagem é o Eduardo Paes. E o detalhe é o seguinte, nós que vivemos, né? Eu que vivo na Zona Sul, você passa pelas ruas, as ruas estão com uma conservação ruim. Os sinais estão caindo aos pedaços. A quantidade de morador de rua na Zona Sul do Rio de Janeiro é um negócio impressionante. Aqui você não vê tanto, porque você não tem calçada. Quase não tem calçada. Você anda na Zona Sul, anda em Copacabana, é assustador, cara. É assustador. Laranjeiras, eu sou um laranjeiras. um laranjeiras. Laranjeiras é um Tu queria, na verdade, teu sonho era morar na São Salvador, né? Não. Verdade é O essa. negócio de ciranda não é comigo, não. Mãozinha dada, ciranda. Respeito, mas não é minha. Esses 4 anos de Laranjeira, eu tô em Laranjeira desde 2015, assim, aumentou a população de rua. E é triste, né, cara? Porque você vê a população de rua, que é uma questão, assim, a população de rua não é pegar e dar abrigo. Pode até ser internação compulsória, porque a maioria dessa população é usuária dependente química e usuária de álcool. E pessoas que estão nesse tipo de situação, muitas vezes não têm autonomia para dizer que querem ou não tratamento. Mas aí eu fugi completamente. Então, Eduardo Paes é o personagem. Eu vou com o professor Henrique Serra. Eu acho que o personagem do ano foi, de fato, o Pablo Marçal. E eu escolho o Pablo Marçal por uma simples razão. Ele conseguiu deixar a direita atônita, né, sobre aquele fenômeno. Ele, em determinado momento, ele deu uma esvaziada no Bolsonaro, na liderança do Bolsonaro. De frente com o Bolsonaro. O Bolsonaro virou acessório naquela eleição municipal de São Paulo. Então a direita começou a enxergar assim, peraí, se esse cara bagunçou o coreto dessa forma, então a gente tem a opção de repente, trilhar com outro personagem da direita, que não necessariamente o Bolsonaro. Isso deu uma mexida, né? Agora, obviamente, a gente vai poder falar sobre isso depois. O Pablo Marçal cometeu erros absurdos, né? Se ele tivesse tido uma postura mais moderada, né? Recusou marqueteiro. Se ele tivesse um marqueteiro do lado, talvez ele tivesse uma atuação melhor e ganhava a eleição com tranquilidade, né? Eu não preciso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque... Eu aprendi a pilotar helicóptero. Ele chegou a ter a eleição na mão e jogou fora. Sim. Essa é a verdade. Se não tivesse acontecido aquela maluquice daquele registro, aquele atestado, né? Aquele atestado falso, né? Aquele atestado falso. Ele já vinha cometendo erros, mas não desse tamanho. Só falar, a cadeirada ela foi um início do fim, na verdade. Muito agressivo nos debates. São Paulo tem que agradecer a Datena. Verdade, foi o início do fim. Porque aí, tudo que foi depois, você vê que já é uma queda mal organizada, isso aí, feita de uma forma diferente. Ele acabou virando um cara destemperado que, na verdade, ele nem era. Nem é um ele cara virou uma destemperado. caricatura, né? Virou um personagem ruim, né? Mas eu tô com você. Agora, a questão é a seguinte, a gente coloca na nossa lista esses 3 personagens... Se eu for escolher um grande destaque mesmo na eleição nacional, foi o Marçal. Por essa característica negativa. A gente fala o personagem do ano, né? Enfim... Eu acho que o Kassab ganhou, né? O grande destaque e agora? Personagem do ano é o Kassab. Destaque positivo, Kassab. Como a gente não combinou antes, né? Personagem negativo. Você elegeu o Kassab. Ele elegeu o Kassab. Marçal. Vocês elegeram o Marçal. Ele falou no Kassab. Eu elogiei o Kassab. Na verdade, então não é o Kassab, é o Marçal, que é o... Vamos colocar para os nossos amigos, nossos poucos amigos que nos seguem, opinarem e definirem, né? Como positivamente o grande vencedor... Um vencedor, o Kassab. Um cara que foi um personagem de destaque mesmo. Então vamos separar as categorias. Não faz um segundo turno. Vamos separar as categorias. Mexeu ali no alicerce da política. A gente pode fazer um segundo turno também. Mas tem que ser rápido, porque as pessoas não têm paciência. Tem que terceirizar. Quem que vai abrir mão do seu candidato? Não, acho que o Marçal seria um exemplo mesmo. Então, beleza. Negativo, mas um exemplo. Eu acho que o Marçal é um personagem. Está eleito o Marçal como personagem do ano. Agora, com a vírgula de que ele errou
errou. ganhou A campanha pro mal. dele errou. Sim, pro mal. Lembrando que eu sou um cara super democrático, tá? Não tô forçando a barra só porque Não, eu escolhi o pobre Marçal, preciso escolher. Não, a gente Eu fez sou o segundo democrático, turno. desde que concordem comigo. É, exatamente. Agora, a grande decepção. Quem foi a grande decepção do ano? Pois é, eu estava comentando com meu amigo Quintino mais cedo, que a gente parou para tomar um mate, eu falei, eu acho que a grande decepção é o Cláudio Castro. Ele falou, mas a grande decepção, o Cláudio Castro não é a grande decepção, porque me parece que isso já vem, né? Tô eu botando palavras em sua boca. Já diria Stanislau, né? O de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Exato. Então, assim, fica realmente difícil colocar ele como a grande... Mas, assim, eu acho que o Cláudio, o governador Cláudio Castro, como é que eu vou dizer? Eu acho que ele vai ser sempre uma decepção porque ele tem instrumentos em mão para melhorar e, por incrível que pareça, eu acho que existem erros que se repetem. Dizer, por exemplo, como disse recentemente, que é impossível fazer segurança pública no Rio de Janeiro, isso é um negócio inacreditável. É inacreditável. Outro dia, o governador compartilhou uma matéria que o acusava, dizendo que era mentira e compartilhando a matéria. Quer dizer, então são coisas que eu não consigo entender. Agora, eu tenho que falar do bem dele também, em algumas questões. Assim, ele é um democrata, né? Ele sempre tratou muito bem os jornalistas, pelo menos até onde eu sei. Eu já ouvi o relato de uma pessoa que trabalha na Agência Estado, que foi a um evento em 2022, em que estava presente o presidente e o presidente trabalhou daquela maneira, que a gente sabe qual é, e o Cláudio foi um cavalheiro. Então é preciso destacar o respeito que ele tem por quem trabalha, e isso é algo que a gente não pode deixar de falar. Mas eu acho que ele é uma decepção, sim. Porque poderia estar fazendo muito mais, na minha opinião, né? Há quem diga que ele está amarrado a compromissos, né, Quintino? Isso você está dizendo. Pois é, não estou dizendo que você diz, mas há quem diga que ele está amarrado a compromissos, inclusive com a Alerj. Enfim, eu não tenho ele tem uma subsídios para falar sobre isso. Ele tem uma situação muito difícil, né? Ele é um governador que não tem grupo político. Ele sozinho. Diferente, né? Ele era um vereador que se tornou governador. Então você não tem um grupo de deputados, você não fez amizade com os deputados, do nada vira governador. Ele não tinha uma construção, ele teve que construir. Fabinho, trocou o pneu com o carro andando. Na live, ele constrói sozinho, isso. né? Legenda, o que aconteceu aí agora? Não dá para fazer... Ele pediu para botar uma legenda automática. Ele se constrói do nada. E aí ele se compromete com a Alerj, né? É quase um governo de Estado parlamentarista. Mas na segunda eleição isso se repete? Aí eu achava que ele podia ter ido melhor. Porque ele venceu o primeiro turno, né? Venceu em primeiro turno. Não só venceu em primeiro turno, como com uma legitimidade. E, teoricamente, o presidente da Alerj era aliado dele. Então, podia ter se construído melhor. Mas aí faltou um não sei qual. Pois é, aí que pega para mim dizer que ele é a grande decepção do ano. Porque a gente está falando de 2022, 2023 e chegamos até 2024. Não é verdade? Mas eu prefiro manter o meu voto. Eu vou escutar o de vocês. Beleza. Você, Quintino, quem foi Bolsonaro, sem dúvida. Bolsonaro... O PL, pode falar, o PL do Rio. Olha o grande erro do PL do Rio. Eu falava isso. Vereador, o Carlos Bolsonaro tem que entender que ele precisa dividir os votos. Ele não dividiu os votos. Ele teve 130 mil. Pô, grande vitória. Se o número de votos dele se tivesse ido para os outros vereadores do PL, teria passado o quociente mínimo e estaria ali com mais 2 vereadores, tirando o PSD de Eduardo Paes. O PSD fez 2 vereadores. Os Bolsonaro dividem o quê? Exatamente. Aí, então, vou dizer, a grande decepção... Não vou nem entrar... Já era um prenúncio São os bolsonaristas que o seguem cegamente sem entender que o Bolsonaro só pensa em si mesmo. Se ele tivesse, naquele momento do Carlos Bolsonaro, falado, não, vou puxar esse, porque foi o Chagas Bola e a Ana Passo, 2 bolsonaristas. Não, e aquele negócio dele falar que o plano A, plano B e plano C é Bolsonaro, acho que é horrível, assim. Aquela entrevista que ele deu, né? Horrível essa declaração. Não, em São Paulo ele não venceu. Horrível. Porque ele ficou ali não querendo ficar com o Ricardo Nunes.
Aí um momento ele foi Tem que caçar. agradecer sabia a pra Deus onde pela ia. vitória do Ricardo Nunes, né? Em Curitiba foi outro que queria. Não foi do Tinha PL. problema também com a Ele jornalista. perdeu. né? E pra você, professor Henrique, quem é a grande decepção do ano? Então, eu fiquei na dúvida entre os dois, né? Entre Bolsonaro e Cláudio Castro. Só que a gente sente na pele o mau desempenho do Cláudio Castro. O Bolsonaro é algo mais de análise nossa, né? Dos equívocos que o Bolsonaro tem, mas hoje o Bolsonaro não nos impõe nenhuma... Né? Não tem dia a dia, não tem nenhuma Ele não ação tá no que ele comando de possa... nada, né? exatamente, me afetar. O Cláudio Castro tá. O Cláudio Castro nos afeta, principalmente com essa questão de segurança. Eu não vou nem entrar na questão, por exemplo, dando outro exemplo, que é um absurdo, que é o que está acontecendo com a água. Foi vendido por uma fortuna, esse dinheiro Evaporou. foi, e um ano e meio depois, o Carioca está sem água, com problema de tubulação, né, estoura, mata gente, bairros inteiros, 15, 20 dias num calor infernal sem água, em algo que teoricamente foi vendido para melhorar. Foi vendido Manutenção fora de hora. completamente fora de hora. Não, Então, a manutenção da SEDAI faz manutenção do Guandu nos dias mais quentes do ano, que vão ser em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até porque isso já se sabe, porque o nome disso é verão, primavera e verão. Já se sabe há alguns milênios. Então, que eu digo assim, por isso que eu acho o Cláudio Castro uma decepção. São coisas que nos afetam. E hoje, principalmente, a segurança. Ele não pode dormir tranquilo com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, diariamente. Eu vejo claramente a falta de um comando na questão da segurança, de um planejamento na segurança pública. Ele dividiu, né? Ele, na verdade, O Witzel dividiu. o Witzel dividiu, ele continuou. Interesses, ó. E ele continuou. Né? Ele podia ter ali um secretário de segurança firme, que pudesse responsabilizar pelas ações, colocasse a cara à frente, O a tapa. secretário de comunicação, o subsecretário de comunicação do Witzel, eu diria para ele: governador, está na hora de reverter essa ideia. Bom, assim, eu estou também dividido, como vocês, eu estou dividido. A grande decepção do ano para mim foi o Bolsonaro, também, pela forma como ele se portou na eleição. Ele não foi fundamental Se apequenou, né? em nenhuma eleição, né, no Brasil inteiro. Agora, o Cláudio Castro, o problema não é só o comando da segurança que é falha, é a comunicação em relação à segurança. As coisas acontecem no dia a dia e você não vê o Cláudio Castro se posicionando. Em relação ao assalto, arrastão que teve no tal, não sei o quê, a gente vai fazer isso, tal. Em relação à morte da pessoa que foi baleada em Copacabana, Na Barra. não, isso, assim, eu acho que tem muito... Todos os governadores passaram por essa crise de segurança e todos se comunicavam com as pessoas, né? Iam para a TV, falavam, e ele fica escondido, entendeu? Eu não sei quem é que orienta, que tipo de orientação é essa, mas ele foi muito mal, e ele... não há nenhum indício de que isso vai melhorar, que a questão da segurança vai melhorar, e ele praticamente empurra o mandato, né, a sucessão, para alguém que vá aparecer e bancar que vai melhorar a segurança, que não vai ser o candidato dele. Isso aí não... Né, o candidato do Cláudio Castro não é o cara que... Não, para o governador, quando ele for lançar um candidato, vai ser que nem Marcelo Alencar. Marcelo Alencar não teve capacidade de poder apoiar o Luiz Paulo na época. Exato. Ele vai ter dificuldade para ser um cabo eleitoral, sobre né? o Cláudio também. Mas eu votaria... Eu acho que o Cláudio Castro tem tempo de reagir, tem tempo de mudar a forma e os processos, mas essa mudança tem que ser radical, tem que ser drástica, não pode ser... E você aquela coisa que ele fez também, de entrar naqueles carros novos lá... que foi... anunciar os carros dos P2. Foi quase uma piada, o né? espião, o James Bond, né? Quem orientou ele a fazer isso, cara? Esse cara tinha que ser demitido na hora, Virou uma piada nacional. E é interessante que ele tem vitórias, como agora na discussão das dívidas do Estado,
Sim, Ele em entra, Brasília, né? ele vai em Brasília, ele Transformar entra, ele consegue... Investimento. Os políticos gostam dele, né? Então ele tem vitórias, mas é interessante que ele não consegue transformar essas vitórias dele em matéria positiva. E olha que tem um espaço no Diário do Rio, a gente bota... O problema é que a segurança acabou... Tudo, né? Contaminou tudo, o governo. Mas Ele pode fazer o que quiser na área da saúde, da educação, qualquer coisa que ele fizer de bom no governo não vai suplantar a decepção da população com a questão da segurança. Colocar uma coisa com ele. Então vamos pro segundo turno aqui pra gente ver. Mas eu concordo com ele quando diz que a segurança não é só do Estado, porque o Rio de Janeiro não produz fuzil. Sim, isso a Brizola já falava isso já. Então... mas eu acho que a gente chegou numa situação, Quintino, você tem as pessoas estão assaltando os lugares nobres da cidade. Isso aí é de uma forma com fuzil, entendeu? Não, o cara tá chegando em casa... Que falta planejamento. Mancha criminal, organização. Isso, mancha criminal é fundamental. Acho que falta uma atuação conjunta. Mas assim, a gente tem que ver, o judiciário. De segurança. O judiciário, plantão judiciário, quando leva o suspeito de ter atirado no turista argentino, fala não é urgente. Não, é o caso do assassinato da fã da Taylor Swift na praia de Copacabana. Também um cara 40 passa o Leblon, que era um bairro, a PM pega o bandido 40 vezes. Cara, como é que tá o Leblon? Você vê o Marcelo Lobato, o nosso sócio lá, o Marcelo Lobato, que mora na Dias Ferreira, ele falou uma coisa que eu fiquei aturdido. Ele falou, Mário, eu quando saio pra jantar aqui na Dias Ferreira, aqui não sei o que, eu não vou mais pelas ruas internas, eu vou sempre para as ruas principais. Verdade. Cara, no Leblon, o cara dizendo isso, morador do Leblon. Então, assim, a coisa chegou num ponto que nem o Leblon, que um dia foi moradia do Sérgio Cabral, né, tá livre da bandidagem, da criminalidade. Mas vamos chegar aqui num consenso aqui nesse segundo turno. Não, eu queria só falar mais uma questão sobre segurança pública. E no interior? Porque, assim, como é que ele faz, a máquina dele fez muitos prefeitos. E a gente tem uma questão de segurança pública muito forte, muito mais na capital, eu acho, não? Não, tem na Baixada também. Baixada também é problema. Questão lá em São Gonçalo, né? Niterói. São Gonçalo, um absurdo. Eu acho que as cidades serranas que são mais... Pouco mais. Mas Petrópolis, Teresópolis. Tem crimes também. Menos, né? Menos. Eu falei mais? Não, um pouco mais seguras, talvez. Sim. Um pouco menos inseguras, né? Sim, só trazer para esse... Sim. Não, desculpa, vamos lá. Mas assim, o prefeito falar foi a máquina do Estado, foi a máquina da prefeitura. E todo prefeito é do governo, então... Mas vamos lá, e o segundo turno reuniu num churrasco na casa do Altineu... Vamos lá, que ainda tem categoria pra caramba aqui. 2 Bolsonaro e 2 Cláudio Castro. Mas isso aí deixa empatado mesmo, não vamos pro segundo turno. Não, tem que ter segundo turno. Não, eu continuo com o Bolsonaro, isso eu não tiro... Eu também não vou sair do Cláudio Castro, não. Se bem que eu acho que o Bolsonaro também é um Eu vou ficar com o Bolsonaro. Se ninguém sair, eu vou com o Cláudio Castro também. Então, 3x1 Cláudio Castro. Pronto, tu vai ficar no Cláudio Castro? Fico no Cláudio Castro porque toca no nosso dia. Então vou ficar no Cláudio Castro também. Conseguimos convencer Mário Marques. Eu sou um democrata. Mostramos que não temos medo do Mário Marques. Então vamos pro próximo. Cláudio Castro, a grande decepção do ano. Vamos para a campanha mais bacana. Não, acho melhor a campanha... Trocar o bacana, a campanha mais... Eu botei impactante, mais relevante. Eu vou ficar em capital, porque só a campanha mais bem feita. Aí você já exclui a mais impactante. Tá, a mais impactante. A mais impactante? Então tá. Qual foi a campanha mais impactante? Pablo Marçal. Claro, óbvio. Mas 0 minutos de mais impactante. Ele impactou. Só que eu acho que a melhor campanha foi do Eduardo, que ele conseguiu tornar as grandes vantagens dele, como mobilidade. O BRT é culpa dele. O BRT não tá uma porcaria por causa do Crivella, tá uma porcaria por causa dele que escolheu mal. E aí ele fala de veritização do BRT e tudo. Então, Eduardo conseguiu mudar, pegar os pontos fracos dele e virar ponto forte. Sabe por que eu discordo de você nesse quesito? Porque era uma eleição que ele já partiu praticamente com ela vencida. Os outros eram muito ruins, né? Exatamente. Ele já começou com muita distância. Então, a campanha em si, ela não teve algo que, por dizer assim, não, ele virou o jogo. Mas eu não consigo falar. Ele agregou. Ele fez aquela tática que muitos faziam aqui.
você vai sufocando os candidatos que Isso. poderiam vir se Isso. juntar e não sei o quê, você vai trazendo. Pega aquele partido, E ele pega aquele já outro está partido. fazendo isso Então, para 26. Naturalmente, o que ele fez. E partiu com muita gordura. Então, Na verdade, eu vou dizer assim, Porque eu não consigo ele jogou falar na da campanha de São retranca. Paulo, porque eu falo do Rio. Então é muito difícil. Não, mas é porque ele falou eu falo nacional, na campanha né? de São Paulo porque a gente falou em personagem, Pablo Isso. Marçal. não, veja. né? Aí, por exemplo, eu acho a campanha para vereador da Thalita Galhardo, que faz uma campanha... tem um pouco de máquina, é claro, mas consegue se eleger, tendo brigado com o Eduardo, e depois faz amizade, retorna, e vence ali numa... Poderia quase uma partido... sobra. Uma federação, né, PCB Cidadania, que não é nada. Então... E com candidato, né? Que teve o Marcelo Queiroz, candidato a... Sem um prefeito, então... Quem é o Lorde? O Lorde do PP, Marcelo Queiroz. Amigo dos animais. Mas eu insisto, eu acho que é o... Você, a campanha Pablo. do Pablo e você? Eduardo. Eu vou votar, vou ficar sozinho nessa. Eu vou votar na campanha do Márcio Canella. Vou explicar por quê, de Belfor Roxo. Não é fácil enfrentar uma máquina, e não é fácil enfrentar uma máquina daquele tamanho como é Belfor Roxo, né? Então ele foi lá, eu acompanhei a gestão do Vaguinho, embora ter feito várias bobagens lá e tal, mas ele asfaltou muita coisa lá. Ele deu uma nova cara para Belfor Roxo, investiu bastante em saneamento lá, e eu imaginava que a eleição teria um segundo turno e surpreendentemente, o Márcio Canella foi lá Eu concordo, sabia? e venceu a eleição na máquina de um cara muito forte, né? O Vaguinho A gente tem que lembrar que o Vaguinho, se eu não me engano, ele se elegeu com mais de 80% na última eleição. Não, ele fez o Canella- subiu com ele, né? Exato, Fez ainda o Canella, carregou né? o Canella junto, né? E mais, a mulher do Vaguinho foi ministra, né? Então, assim, era uma força muito grande de máquina, uma força muito grande de sistema. Ele foi derrotado no primeiro turno. Aí você pega em comparação com Caxias, que o Washington Reis consegue fazer o... Netinho. Netinho. Exato. Sucessor, que E sei lá, do se é lado, neto, a cidade sobrinho, do neto. lado, né? Do Cidade lado, ele muda. O Zito tava na frente, ele consegue Sim. vencer o primeiro turno, né? Primeiro turno também. Primeiro turno. Então, meu voto vai na Pra ficar campanha... no empate, eu vou no Canella. Vai no Canella não. também? Vamos querer segundo turno. Tem segundo turno também Agora, agora? segundo turno... Não, mas o Marçal, assim, não dá para você comparar o que o Marçal, com todo respeito ao deputado Márcio Canella, que realmente fez um trabalho muito bem feito. Vamos deixar Canella pra ficar estado do Rio, não ficar uma coisa... Não, mas, cara, assim, a gente vai falar a campanha, cara, a campanha do Pablo Marçal, o cara saiu do Mas não zero, venceu. cara. Ele peitou Mas eu vi o Henrique cambaleando pro Não, Márcio o que eu digo é o Canella seguinte, eu acho também. que... Vamos deixar o Baloco sozinho. Por que eu falo em relação Vai isolar na esquerda, né? Não vou nem questão de isolar, não. É que a gente, para analisar como case de vitória, o Márcio Canella é um case de vitória. É que a campanha do Pablo Marçal é emblemática, porque a campanha do Marçal virou uma campanha nacional. Exatamente. Se você for perguntar a qualquer pessoa na rua, Isso. todo mundo sabe Mas a perdeu. campanha do Pablo Marçal. Sim, mas Por olha um só. erro da campanha. Nós Exato. temos erro da campanha. Essa é a questão. um jovem de 16, de 14. Essa é a questão 15 em anos relação à que vai votar categoria. nele. Sim. Porque embora a Aqui do campanha Rio. dele tivesse Não, teve. A gente fez pesquisa e falava Marçal. ganhado essa O repercussão Marçal nacional, ele perdeu. apareceu na campanha da Prefab. Gente votando no Mas Pablo perdeu. Marçal. Sim, nas Você lembra pesquisas, disso, né? nas Mas pesquisas. perdeu. Eu vou Campanha boa que sugerir. ganha. Eu vou sugerir a gente rachar a categoria. Campanha Rio Nacional. vitoriosa e campanha diferente. E campanha nacional. Campanha nacional que eu digo. E campanha emblemática. A gente está voltando uma campanha emblemática. Eu acho que, como campanha vitoriosa, a do. Se vocês toparem, a gente topo. vai. Eu me Acho abstenho interessante, então. de votar em Paulo Marçal Porque- como... Porque A gente fala- foi um produto muito midiático. O Marçal foi muito midiático. Nacionalizou uma campanha que ninguém nacionalizou dessa Projetou forma. ele, inclusive, Dessa como forma, rival do Bolsonaro. como um em candidato à 26. presidência. Isso aí. Entendeu? Tá, então vamos nessa. Andiamo. Então fala aí, professor, você que sugeriu. Então, vence a campanha. Como melhor campanha vencedora, né? Márcio Canella. Canella. Uhum.
mais impactante. como a campanha mais impactante, Pablo Marçal. Beleza. Tá fechado assim, gente? Então Tá tá. pensado. Ok. Vamos lá, agora vamos para 3 notas. Não, vamos deixar, Três notas, vamos deixar as notas para o final. O É. deputado federal do ano, Eu começo. do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Não, eu não vou começar, não. Não, você começa porque eu vou cortar com Já você. vou estar junto, né? Então eu começo, que eu não vou votar com nenhum bom. dos dois, eu acho, não sei. Vai. Eu acho que um deputado federal que ficou muito à frente, assim, em relação a estar presente, a correr atrás, Vai estar votar no com mesmo que a gente. mídia, né? E o que eu acho mais difícil na política é a pessoa ter coragem de mudar de opinião. De identificar que tinha opinião divergente daquilo que ele entendeu naquele momento. Eu acho que é um cara muito ativo, um cara que aparece muito, e isso é um fator que o coloca na parede para mudar de opinião. Porque as pessoas todas sabem. Um cara que usa pouco o plenário, que fala pouco, que vai pouco à frente, ninguém sabe, ele mudou Não de se opinião, expõe. não se expõe. Mas o cara que se expõe, né, que trabalha, que tem um grupo lá, né, que vota nele e tem a capacidade de mudar de opinião, claramente falar porque mudou de opinião, eu acho que isso aí é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, meu voto como personalidade, como deputado federal, é o Ottoni de Paula. Tony de Paula. Vai você, Quintino. Eu acho que foi o Pedro Paulo. Pedro Paulo foi um deputado atuante, porque o Ottoni muda de opinião ali no cenário eleitoral. O Pedro Paulo já é um deputado que está nas grandes pautas, é um deputado quase feminista, um feminista por culpa da Janja. É um deputado que o nome está sendo sugerido para senador, era para ter sido vice-prefeito, não foi por causa de Era um para ter vídeo. sido vice-prefeito. E eu acho que deveria ter vindo candidato a vice-prefeito, mas preferiu se abster por causa da campanha suja, que campanha sempre é suja, mas nesse caso, quando é o CPF, eu não gosto. E tem sido atuante, e tem sido um bom deputado. Né? Ele tem ido em causas, não da SAF, mas agora... deixa eu lembrar. Agora na reforma tributária. Reforma tributária, ele esteve presente, ele apresentou propostas defendeu contrárias os ao interesses do governo. Rio. Então, são coisas um pouco raras. Então, ele está com uma equipe boa. Tanto que ele podia ser secretário e ele não quer. Podia ter um destaque muito maior na cidade e ele prefere continuar na Câmara. Eu voto no deputado Pedro Paulo também. Acho que ele é um personagem, assim, não só como deputado, por defender os interesses do Estado, por defender os interesses, enfim, da prefeitura, da cidade. É uma pessoa muito ativa, sempre presente e se expondo, né? E acho também que o Pedro Paulo vem revertendo uma imagem que a esquerda carimbou nele, né? Que é aquela história de ser um homem que é violento contra... É machista. A Tati Infante, que é a esposa dele, ajudou muito Ele nisso. trabalhou bem a imagem e eu acho que a gente tira essa questão, quando sai essa questão de ser um homem, enfim, que tem as dificuldades, enfim, processos de violência e agressão contra a mulher, e aí aparece o parlamentar. Acho que Pedro Paulo a gente pode falar, ele pode bater no peito e falar, eu sou um parlamentar. Ele é um parlamentar. Ele vai, debate, discute, enfim, tem uma presença atuante, não só nessa questão, mas, por exemplo, na questão do estádio do Flamengo, e eu sou flamenguista, mas não é pelo estádio, eu acho que o estádio, o Flamengo não deve ter o seu estádio, ele já tem o Maracanã. Mas para a prefeitura, você ter um estádio naquela região é algo que é muito importante. Ele entrou de frente, enfim, mais uma vez, acabei de ver ele na reforma tributária defendendo os interesses da cidade, do Estado, e articulando politicamente já de olho em 2026. Então, para mim, o grande deputado federal, mais do que o Ottoni, é o deputado Pedro Paulo, federal. Entendi. Bom, eu concordo com o professor Henrique em relação ao Ottoni na questão, ele foi muito corajoso em fazer essa virada, né? Não é fácil você sair de um espectro ideológico, né? Ele se manteve no espectro ideológico. E se manteve, mas começou a ter tons mais críticos, né? Inclusive abrir-se a um encontro com Lula, enfim.
coisas que a direita não Eu aceita. acho que ele diz que a direita não tem dono, né? Mas eu vou com vocês dois. Eu acho que o Pedro Paulo, a atuação do Pedro Paulo nesse ano me chamou muita atenção. Até então... Bom quadro. Pedro Paulo é um bom quadro. Ops. Pedro Paulo é um bom quadro, inclusive... Até então, eu não enxergava no Pedro Paulo uma marca dentro do parlamento, né? Não tinha uma marca. E acho que dessa vez, esse ano, ele conseguiu se mover para essa área de Tem uma coisa chamada... De economia. Mudo. Eu acho que ele subiu mas o um meu- degrau. Ele subiu um degrau. Ele subiu um degrau. Aqui do ladinho, né? Do ladinho. É lado, só fazer já. assim, apertar o botãozinho já. Ele subiu um degrau. Ele foi para um outro patamar, como falava o Bruno Henrique. Ele subiu, eu acho, essa sensação que eu tenho é isso que você... Bom, desculpa, é minha filha, né? Que deve ser Pix. Deve querer um pix. É, Ele virou alto clero. eu acho que ele conseguiu dar um salto virando um especialista na área econômica, né? E dando rumos, dando soluções, se inteirando sobre o que estava acontecendo em relação à reforma tributária. Então, o Ricardo Bruno fez uma matéria dizendo que pensou em lançar o nome dele para o Senado. Ele tá com estofo. Tá, seria um bom senador. E voltaria. Tem o que Então, você vê. Desculpa, Mário, eu posso te interromper rapidinho? Sim. Você olha para o parlamento, para a Câmara de... Você vê muita mesquinharia, muita individualidade, muita mediocridade, né? Vamos falar no português lá. E o Pedro Paulo se destaca como um parlamentar. É exatamente isso que você está falando. Acho que ele subiu Eu acho que ele subiu Mas ele não subia a escada. antes, porque sempre que ele estava como deputado, chamavam ele para ser secretário. Então, mas não foi só verdade. isso, né? Assim, eu acho que... Quando ele foi chamado da última vez, ele estava tratando de alguns temas, ele não queria vir, o Eduardo que insistiu para ele ser secretário de Casa Civil. Para você ser um deputado federal, para você firmar seu nome como deputado federal, você tem que chegar lá com uma marca. Tem que firmar essa marca, né? Se posicionar com essa marca, e até então eu não conseguia enxergar no Pedro Paulo essa marca. Para mim, ele era só um representante do Eduardo Paes em Brasília. Mas dessa vez, esse ano, ele conseguiu se descolar do Eduardo Paes em Brasília, sim. ir além disso, né? Concordo. E eu acho que ele ficou bastante grande. Deixa eu ser o garoto do Eduardo. E eu acho que você acabou de frisar, ele foi super secretário do Eduardo, né? Que tinha era o cara que cuidava de todas as coisas do Eduardo, na Casa Civil e tudo mais. Enfim, Bom, então... Depois virou o Cavalieri. 3-1. Vamos lá com Perdeu o o deputado Playboy. federal do Perdeu o ano, Playboy, perdeu. é o senhor Esse não tem nem segundo turno. Pedro Paulo. Deputado estadual do ano. Difícil pra caceta, né? Vamos lá. Eu posso começar, se vocês quiserem. Pode começar. Se começar mal, é melhor não começar, né? Então vai você, então. Não, vamos começar com o Serra. Eu não falei nada que queria começar. É melhor você começar. Eu quis sacanear o Balouco só. Ele já Você. sabe quem que eu vou votar. Então vai, pode Ele já começar, sabe quem que eu vou pô. votar. Não, assim, eu acho que o Bacelar não dá pra se considerar deputado estadual, porque é o presidente da LERJ. Tem todo um... Tá em outro patamar também. Tem holofotes sobre ele. Eu ficaria com o Rodrigo Amorim, que é um bom presidente da CCJ. É até elogiado ali pela esquerda. A LERJ apresenta muito projeto inútil, né? Muita medalha, muito dia oficial. É muito ruim. É muito ruim a LERJ. E ele, inclusive, se posicionou, ele, o Bacelar, para segurar essas homenagens, né? Se você homenageia todo mundo, pô, não é mais homenagem. Ninguém, né? Exatamente. Então, ele tem se posicionado nesses temas, tem ido bem a CCJ, fez CPI da transparência, quer dizer, ele bateu no governo do Estado quando não precisava, mesmo sendo um aliado. Porque como ele é muito midiático, aquela coisa do cara que dá porrada, as pessoas não veem o outro lado dele, que é de ser um bom parlamentar. Mas cabe a ele trabalhar a comunicação dele. Porque essa comunicação dele dá voto, né? Infelizmente dá voto. Então ele acaba se posicionando. E é um cara esquentado. Aquela discussão, aquela briga que ele teve. Ele elegeu o Leonardo da esquerda. Ali foi um erro crasso. Mas o cara xingou a mãe dele. Sim, a gente já sabe as esquentado. você já me contou, a mãe via com problema e tal. Ele é esquentado. Mas foi um bom parlamentar. Fez numa LERJ que não é conhecida por os bons nomes. Professor Henrique. Bom, como o Quintino falou, a casa realmente, ultimamente, tem dado pouco motivo de alegria
em relação a projetos e ações que realmente tenham mudado a vida da população do estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, né? Muito dia disso, dia daquilo, né? Coisas muito pequenas em relação àquilo que podia dar. Então a gente fica até realmente com muita dificuldade de identificar parlamentares que tenham feito. O que eu aproveitei, eu dei uma olhada e conhecendo principalmente por causa do movimento eleitoral da eleição municipal, né? Foram 2 jovens candidatos que disputaram eleições municipais, né? 2 deputados estaduais que disputaram eleições municipais. Foram muito bem em suas eleições municipais, isso demonstrando que, de alguma forma, o trabalho deles reverberou. Um com uma característica assim, que é muito interessante, que é o Júlio, né, de Guapimirim, que veio candidato em Teresópolis. Na minha época, você ser de Guapimirim e vir candidato em Teresópolis era uma piada, né? Porque o cara de Teresópolis, o cara de Guapimirim, e o Júlio teve um desempenho na eleição e na desenvoltura e com os projetos que ele fez dentro da casa. Quer dizer, acho que é um cara que não ganhou, tá? Mas eu acho que vai vir com muita força para terminar esse mandato e construir cada vez mais. E o outro venceu a eleição em sua cidade, venceu contra a máquina, jovem também, que é o Andrezinho Siciliano, que trabalhou bastante e conseguiu vencer a máquina em Paracambi. E eu acho que aponta aí que pode fazer uma boa gestão na cidade. Mas que são dois jovens deputados estaduais que se colocaram à frente aí desse processo municipal, que a gente sabe que não é fácil, e foram bem nos 2 processos. Um venceu a eleição, o outro não venceu, mas chegou próximo de vencer, né? Então, como um vai continuar como deputado estadual, eu vou colocar aqui o Júlio, né, que não venceu a eleição. Júlio Rocha. Tá? Júlio Rocha, que não venceu a eleição, então vai continuar como deputado estadual e tem mais 2 anos de mandato, que eu acho que essa experiência vai fazer com que o trabalho dele melhore muito. E, obviamente, aí dá parabéns ao Andrezinho Siciliano, que eu tinha que marcar aqui, porque venceu uma eleição, jovem também, venceu uma eleição que não era uma reeleição, era a disputa contra uma máquina. Então, parabenizar os 2, mas elegeu o Júlio Rocha. André Balocco. Então, eu acho que algumas coisas, assim, é preciso primeiro frisar que a Alerj é sócia do governo do Estado, né? O governador Cláudio Castro. Então, se eu estou criticando o governador Cláudio Castro, acho que eu também posso criticar a Alerj. Eu vou confessar a você que, jornalista que sou, não consegui encontrar um destaque na Alerj, tá? Até citei Andrezinho, mas eu não... Na nossa conversa anterior, mas eu não me sinto à vontade para dizer que alguém teve destaque. Concordo em parte com o Quintino quando ele fala sobre o Rodrigo, dizendo que é uma pessoa ativa dentro da Alerj. Realmente, quando eu ouvi, das poucas pessoas que eu ouvi falar na Alerj, ele foi um deles, mas acho que o Rodrigo tem um problema, uma pecha que ele precisa se livrar para que possa ganhar o meu voto. Conheço alguns deputados antigos que já estão lá há muito tempo e acredito na seriedade deles, como o Luiz Paulo, tá? Que agora, se não me engano, está no PSD, e o Carlos Mink, que representa um nicho. Enfim, tem alguns projetos já antigos, mas são pessoas que já estão lá há muito tempo. Então, eu vou votar no ninguém. Eu não acho que tenha um deputado estadual que tenha se destacado, na minha opinião. Pô, mas não dá pra não votar em ninguém. Não, dá. Tem que escolhe um, vai. Tira da... Não, eu não vou votar com o coração no Andrezinho. Eu prefiro votar no ninguém. Ninguém? Luiz Paulo é um bom voto. Luiz Paulo foi um deputado bem atuante. Luiz Paulo é um homem sério, né? Ele já está na Ele é Alerj há atuante. 7, 8, Ele só deixou de ser mandatos. técnico do time de futebol da Alerj. Eu já nem Derrubaram sei. ele. Pois é, foi derrubado. Eu já nem sei há quanto tempo ele está, né? Ele está na Alerj há muito. Acho que ele foi vice do César Maia, né? Não, ele foi vice do Marcelo Alencar,
Vem governador, perde, aí vem estadual. Não, ele foi vice de César Maia também. Não foi. Foi não? Não. Bom, então, se a gente está falando dos anos 90, então a gente conta aí quanto tempo ele está lá, né? 5, 6 mandatos, já nem sei mais. Mas ele é um deputado atuante. Se eu fosse mudar de voto, Ele é um Luiz Paulo é uma deputado boa escolha. atuante, é. Posso continuar com ninguém? Não, eu preferia que você escolhesse alguém, né? Porque aí você vai ficar muito em cima do muro, né? A gente está falando exatamente de um destaque, não é isso? Não tem destaque, não teve, cara. Deputado Às vezes o estadual, destaque- não, o destaque- Aí você vai abrir uma premissa, né? Eu também, o vereador, destaque é também não ninguém. vou falar Não, mas ninguém. eu tenho um vereador convicto. Eu não tenho. A Câmara de Vereadores foi- Eu tenho um vereador melhor. convicto. Depois Vamos lá, vai vamos lá. chegar Vai, escolhe logo o Pedro Paulo. Pronto. O Luiz Paulo. Luiz Paulo, perdão. Pedro Paulo já Ou escolhi. o Andrezinho. Já escolhi. Ou o Andrezinho. Fazer Então, campanha, né? então eu vou votar no Andrezinho e no Luiz Paulo, pode ser? Também não pode? Eu tô afim de Não polemizar. pode. Tô no modo fight on. Tô vendo. Quero entrar, sair na Tô porrada. vendo. Não é ninguém, Mário, desculpa. Não tem um destaque na LERJ pra mim. Conta como Aceita, um voto. Mário. Ninguém, cara. Tá bom. A gente já tem aí um... Vamos lá, agora é Então essa tá. vez. Eu concordo com o Henrique nessa questão de renovação, né? São dois jovens que estrearam na LERJ, mas eu vou votar no Jair Bittencourt, né? Que representa o Noroeste, Norte Fluminense, né? Na eleição do Bacelar, ele se meteu naquela confusão da eleição, né? E parecia que ia morrer politicamente. E acho que ele conseguiu dar a volta por cima, teve habilidade para dar a volta por cima na LERJ, né? Conseguiu se reaproximar dos que, enfim, teve aquele embate político pela presidência da LERJ e ainda conseguiu eleger o prefeito de Itaperuna. Então, eu acho que o deputado estadual do ano, na minha visão, é o Jair Bittencourt. Então, O voto de Minerva vai ser do Balu. Tá 1-1, né? Tá 1-1, não é isso? então você escolhe um. Então, eu não conheço o Júlio, nem o Jair, mas conheço o Rodrigo. Então eu vou votar no Rodrigo. Vou colocar o Rodrigo como Rodrigo Amorim vencedor. Olha, Quem diria? olha... Com o voto de um comunista. Polêmico. Não, De um comunista trotskista. não. Eu não sou nem trotskista, imagina. Eu sou socialista. Maoísta. Centro-esquerda. Eu sou um homem de centro-esquerda. Agora, eu tenho que frisar que eu acho que o Rodrigo tem questões sérias que atrapalham o potencial dele, na minha opinião. Tá? Vamos lá, vereador do ano. Estamos chegando ao fim. Vamos lá. Professor Henrique. Não conversa com você, não. Vai, Quintinho. O presidente... É difícil, eu votar no presidente da casa não dá, né? Que o Carlos Caiado, ele mudou a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é uma antes do Caiadinho e uma depois dele. Na comunicação, cria o colégio de dele é líderes. fortíssima, muito Ele é boa. muito bom. Cria o colégio de líderes. Priscila. Priscila Amar. Ela é sensacional. Você tem uma Câmara antes dele e uma Câmara depois. Então, acho que o Carlos Caiado... a relação dele com os vereadores, tanto de oposição quanto de situação... O Eduardo foi um rolo compressor, mas todo prefeito foi, tirando o Crivella, né? Mas ele tem uma relação... a Câmara agora vai para o edifício Serrador. Ele conseguiu desconto. Nunca vi um político conseguir desconto numa venda. Ele conseguiu desconto na venda. 10 milhões, né? Se não me engano. Isso, ele conseguiu desconto, porque ele viu que se alugasse em 10 anos ele ia pagar. Então, melhor você comprar. Então, ele mudou a casa, a cara da casa. Vai provavelmente ser reeleito agora. Então, minha escolha é o Caiadinho. Eu me lembro, sou da época em que a Câmara dos Vereadores era chamada de Galo das Loucas, né? Gaiola de ouro. Gala de ouro, exatamente. Porque as pessoas não faziam nada. E eu acho que realmente a comunicação do presidente, do Carlos Caiado, transformou. Você está falando de questões mais técnicas, né? Mais técnicas. Mas eu cito que a comunicação conseguiu transmitir essas mudanças que vêm acontecendo. Inclusive na imagem dele, que ele tá. Ele hoje é um cara que tá. Ele consegue transmitir a imagem de que ele é. De um político. Ele está acima, que ele está pensando mais na cidade. Isso é mérito da comunicação muito bem feita pela Priscila, enfim. Eu conheço a Priscila já há muito tempo, sou fã do trabalho dela. Inclusive trabalhou com a TV. Tem uma TV agora na... Tem TV Câmara, que não é uma TV de vereador, né? É uma TV Mas de... já tem há muito programação. tempo a TV. Não, mas eu Mas trabalhei ela muito deu uma... tempo. Ela deu uma... Deu um up. Deu um up. Contratou uma empresa, enfim. Mas, assim, um vereador... E aí lá vou eu surpreender também. Você vê como é que os estereótipos são ruins, né, Mário?
Eu continuo muito bem impressionado com o que eu assisti no plenário da Câmara, num debate sobre habitação, na época em que eu estava na Secretaria de Habitação, assessorando o Patrick Corrêa, a comunicação dele, e eu vi o Pedro Duarte muito bem preparado. Liberalzinho, você. Pois é, tá vendo como mudam as coisas? Vi o Pedro Duarte muito bem preparado, dominando o tema, né? E eu falei, bom, quem é esse cara? Esse cara é do pessoal. Achei que fosse um cara de partido de esquerda, porque o cara tinha muita propriedade sobre o que ele estava falando. Quer dizer, o pessoal de esquerda tem propriedade? Não, isso? na minha cabeça deveria ter, né? Solista, né? Leninista. Eu acho que quem está pelo lado esquerdo vai trabalhar sempre. Na minha opinião, tem que trabalhar sempre pelos mais desvalidos. E eu vi um cara do Partido Novo. O pessoal da direita não trabalha pelos mais desvalidos? Eu acho que menos. Eu acho que é mais. Eu acho que a direita trabalha mais. O comunista é assim, cara. Sempre assim. Não, né? O debate, a Vera, sério, eu acho que o pessoal da direita trabalha muito mais para o empreendimento, para o empresário que gera emprego. Tá vendo o que ele tá falando, né? Não, eu tô falando como funciona. Então, assim, eu fiquei muito bem impressionado. Na sua opinião. Pois é, claro, obviamente. Fiquei muito bem impressionado com o que o Pedro Duarte fez. O Pedro Duarte me lembrou o Partido dos Trabalhadores dos anos 80. Com muita propriedade. Ele vai enxergar isso como uma ofensa, né? Não tem problema. Eu não tô preocupado em agradá-lo. Tô preocupado em expor a minha opinião e polemizar, se for o caso. Não tem problema. E eu digo para você, não foi só nisso. Depois eu passei a acompanhá-lo. Não é só nesse tema que ele tem propriedade. Né? Ele conhece muito de outras questões da cidade. E eu acho que a gente precisa de vereadores que tenham propriedade sobre o que falam em relação à cidade. Por exemplo, qual é a questão do centro? O centro precisa ser habitado. O centro não pode ter prédios abandonados, vazios, numa cidade que tem problemas sérios de habitação. Então, ele demonstrou que tem esse olhar e esse interesse. Inclusive, ele votou com o Reviver Centro, que ele faz oposição ao prefeito. Ele votou pelo Reviver Centro, votou no plano diretor ao lado do Eduardo Paes. Então, meu voto é o do Pedro Duarte. Bom, então. Professor Henrique, qual o seu voto? Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Tá difícil também. Como você teve dificuldade de... Né, não vou votar em ninguém, não? Não vou votar em ninguém, não. Mas... Tem coragem, fala. Não, então, porque são duas coisas. Uma coisa é quem tá lá dentro, né? E é engraçado essa minha análise pelo seguinte, eu vou votar numa pessoa que está lá dentro e está saindo, com uma expectativa de uma pessoa que está fora e que entrou na eleição. Quem acho que faz um trabalho há muitos anos, tem uma série de leis importantes. Muitas, infelizmente, não são cumpridas, né? Não tem ali uma força de exigência das autoridades, né? Mas não foi eleito. Não foi reeleito, que é o Dr. Carlos Eduardo. Tem uma série de leis, muitas leis importantes, leis do estacionamento de shopping, coisas importantes do nosso dia a dia, que a gente acha um absurdo, mas que, infelizmente, muitas das pessoas assim, não sabem ou não teve poder ali de fiscalização para que essas leis fossem colocadas aí no dia a dia mesmo e que elas não tiveram essa repercussão grande. Ele não foi reeleito, né? Então, mas o meu voto como vereador seria para ele. E uma expectativa que tenho de um jovem também, se vocês repararam, todas as minhas falas aí foram tentando, né, pensar coisas da juventude para que a política se renove, né, para a gente já estar meio de saco cheio, entre aspas, né, desse quadrado que estava a política, está a política de uma forma geral. A gente vem tentar pegar novos ares e a minha tem uma expectativa de alguém que está entrando agora, que ano que vem, vamos ver se aqui, daqui a um ano a gente, nesse debate, daqui a um ano eu vou reafirmar, eu vou dizer que eu vou escolher outro, mas é uma expectativa de um cara jovem que está entrando agora, foi secretário de juventude, fez muita coisa na juventude aqui no Rio de Janeiro, de movimentação e tudo, que é o Salvino Oliveira. Mas ele já é vereador? Não, ele não é. Ele venceu a eleição agora, por isso que eu falei. Eu tô votando em alguém que tá saindo. Você vai me surpreender se ele fizer alguma coisa boa.
Ele apanhou na Cidade de Deus. Não, porque foi retardado mental, né? Pra ali, o que eu... Foi defender os... Não, ele não foi Não, defender, foi ele defender a prefeitura, dizendo que aquilo era do Estado. Pô, coisa ridícula. A prefeitura tava Ele derrubando. entrou... Na verdade, o que acontece? Foi o que eu li na época. Ele foi eleito, Foi um cara. pedido do governo do Estado. Ali é derrubada, mas a máquina, quem derruba? Prefeitura. Sim, Então, mas... não, mas foi, a lei é do o pedido coisa. não se nega. Só que é onde ele... Ali é onde ele mora, né? Mesmo Sim, assim, mas é isso. conseguiu, Mas eu acho que ele levantou até por isso. Verdade. Porque ele é morador da Cidade de Deus. É cria. Né? Cria dali, exatamente. E aí deu essa... Acho que até deu um levante em relação a isso. Mas é uma expectativa. A gente espera que ele consiga fazer uma... Crio ele, mas não tem Não expectativas. votei ainda. Vamos deixar Mário ele ainda não votar ou votou. Eu não votei Eu ainda. acho que... Vamos não. votar pelo Eu Mário? vou seguir com o André Balocco. Eu acho que o vereador do ano é o Pedro Duarte, por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu não conhecia direito, comecei a acompanhá-lo com mais assiduidade. Fez uma ótima oposição ao Eduardo Paes, né? Acompanhou o Diário Oficial com a lupa. Foi fonte. Aí eles... Muito preparado, fala muito bem, teve ótima atuação nas redes sociais, foi corajoso num primeiro momento a se lançar pré-candidato a prefeito. Então o meu voto vai para o Pedro Duarte. Acho que ele é um grande nome. Está eleito. Eu queria fazer Não, uma eu observação. Posso? suporto o apoio. Posso fazer mais uma observação? Pedro Duarte hoje é quem pauta a mídia do Rio de Janeiro, a imprensa do Rio de Janeiro sobre cidade. Coisa que é a esquerda quem fazia antigamente, quando era oposição. Quem chama a mídia, quem avisa, ó, tem isso, tem aquilo, hoje em dia é o Pedro Duarte. As fontes. Então, o Pedro Duarte foi eleito Então o vereador... podemos colocar o vereador Pedro Duarte como o vereador do ano? Sim. Podemos. Beleza. Eleito. Agora o pau O vai mico quebrar. do ano. Quem foi o mico do Foi ano? pro mico do ano. Eu acho que foi PL do Rio. PL do Rio foi o Mico. PL do Rio? Fez uma... Você vai votar num partido, não numa pessoa. Não, vou votar no partido porque fez uma montanha de votos e não consegue eleger 2 vereadores porque não teve estratégia eleitoral para tirar os votos do Carlos e fazer um quociente eleitoral ali no mínimo dos seus vereadores, no Chagas Bola e na Lana Passos. Então isso é um mico desgraçado de política. Meu mico, eu tava na dúvida entre o Bolsonaro e Pablo Marçal. Assim como foi, eu vou de Pablo Marçal de novo. Não, mas o mico do ano é nacional? Não, eu fico no local. Ah, Mas local? É nacional ou é local? Eu fiquei local. Eu Fiquei local. trabalhei no Ah, é local. Então, é o Bolsonaro. Que não conseguiu fazer. Carlos Bolsonaro. Não, Bolsonaro. Não, Bolsonaro. Bolsonaro. Vamos botar Bolsonaro PL, né? Nessa. É porque o Bolsonaro, Aí eu- o domicílio eleitoral Conselho eleitoral, é no Rio, estratégia. estratégia do Rio, os filhos do Rio. Então, acho Se ele exatamente tivesse isso. feito, não, vamos apoiar o. E aí, eu vou dizer o seguinte, na rasteira é o Ramagem, né? Ramagem. Na rasteira, porque ele também não conseguiu, o Bolsonaro. Eu não tinha medo do conseguiu Ramagem, trazer isso aí. aquele sorriso dele. Você e metade da população. Eu- Mais da metade da população, né? Eu vou votar no PL do B, que é o Ramagem. Ou seja, a gente tá todo mundo votando no mesmo mico. Só que eu personalizo no Ramagem que não teve a capacidade de alavancar a sua candidatura, tendo o Bolsonaro vencido a eleição 2 anos atrás. Então, Baluco, mas eu acho que, sendo muito sincero, o Ramagem é isso aqui. Quem tinha que vencer essa eleição, disputar essa eleição, é o Bolsonaro, o Ele bolsonarismo. está presente aqui. Entendeu? É o bolsonarismo que tinha que dar, levar o Ramagem pro segundo O mico da- minimamente o mico do- pro segundo Você turno. nacionaliza. O mico do ano tem várias faces. Entendeu? Mas Todas com se você o faz, mesmo aí eu vou corpo. lá, aí você faz. É um ele Cérbero. fez o vereador. Ele É fez um o vereador Cérbero. Fez o filho. Fez Sempre o filho. mais votado da história. mais votado. Nunca antes na história desse país. Mas não consegue trazer o candidato dele minimamente para disputar um Não, segundo isso é isso, turno. as estratégias do grego, Tudo estratégia. isso aí. Ele não conseguiu ter estratégias que, pô, Mas eu acho, assim, que o mico do Ramagem, do bolsonarismo, sei lá o que for, tá muito atrelado ao mau desempenho do Cláudio na capital, né? Não, mas o Cláudio fez o vereador dele. É. Pois é, o Cláudio fez o vereador, mas o Cláudio por exemplo, o que mais pegou pro Ramagem? Mas Ele olha só, tentou nacionalizar, mas esquece, estadualizar a questão o da Ramagem. segurança e não conseguiu. Pega os vereadores, era o PL ter a segunda maior bancada. Sim. Tem uma bancada maior. Se o Carlos Bolsonaro tivesse entrado e falado: tem meu filho, Faltou uma aqui estratégia. é meu filho, aqui vai ser a Lana, aqui vai ser o Chagas, aqui vai ser o Rogério Amorim.
Aqui vai ser o Econoploc. E eu identifico o Bolsonaro não só no município do Rio, mas em alguns municípios que ele era o cara da eleição, né? Os seus candidatos, na verdade, eram, e ele não ganhou. Não ganhou. Se a gente for nacionalizar, acho que o Eu tô Bolsonaro falando só seria aqui. um mico mesmo. Ainda estou falando aqui no Rio, no estado do Rio Mas de Janeiro. eu colocando aqui, olhando para a capital, acho que é uma ramagem. E a gente está falando da mesma coisa, né? Do mesmo produto e subproduto, vamos dizer assim. Né? Mas não temos um nome. Bom, Eu iria para Bolsonaro. Se fosse mico nacional e até interplanetário, eu votaria na Daniela Lima, que para mim foi um... Quem era Foi... São Paulo, né? Não, a Daniela Lima é jornalista da Globo News. Que foi e é o maior mico de todos os tempos da história do jornalismo. Quem é Daniela Lima? O Mário tá levando pro jornalismo, a gente tá falando só de política. É, jornalismo político. O Mário Jornalismo político. Jornalista tá falando de políticos. Jornalismo Não, mas político. você nem sei quem é direito. Então, Eu não vejo a Lima Globo. não é uma que chegou há pouco tempo? Pra mim, assim, é uma coisa absurda a existência daquela pessoa em qualquer lugar. Mas como não é como é local, eu vou seguir com vocês nessa escolha aí, porque... Vai Bolsonaro? Jair Bolsonaro? Pode Jair ser. Messias? Pode ser. Então, Então, eu foi vou- unânime. Eu vou dar unanimidade, vou sair do Ramagem e vou votar no Jair Messias. Então também. vamos lá. Agora, pra gente finalizar, vamos dar notinhas. Notinhas é um. Por favor, notinhas notinhas é bacana. para Notinhas é bacana. quintino@diariodorio.com. Notinhas é bacana. com Você podia até. notas com... Depois da eleição, você abrir uma enquete para ver outros nomes, né? Voto popular. Voto Não, popular não acredito em importante. democracia, não. Vamos lá, gente. Qual é a nota para o governo Lula? Quintino. 2. Nota 2. Aí o Henrique, depois que é bom de fazer de média, né? Ele faz a média Faz a pra média, gente, né? bota aqui. E você, qual a nota pro governo Lula? 5. 5. 7. Quase o dólar. Quase dólar. Semidólar. A minha nota pro governo Lula é 0. Faz aí a Zero. média. 0 com 2, 2 com 5, 7 com 7, 14, dividido por 4, 4 dá 12, dá 3, 3,5. 3,5. 3,5. Bora ou vamos polemizar? Não precisa polemizar, Lula. Nota- Polemizar? Tadinho do Lula. Lula Então tá, vamos embora. tá mal da cabeça. Na verdade, o Lula foi salvo pelo Baloco, né? Senão Lula seria foi salvo. senão eu levantei a média O dele. Lula né? foi salvo por você. Eu vou botar porque 10 pra ele. Bota 6,30. Não, o dólar tá 6 e... A nota agora pro governo Cláudio Castro. Eu dou 4 porque... Tiro 6 pontos da segurança, mas o 4 ali por causa da tentativa dele de diminuir o déficit fiscal. 3. Baloco. Eu dei nota 3 também, cara. Nota 3. Eu vou na nota 3 também. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Dá dividido por 4. 3,25. 2. Isso, 3,25. O Lulão tá melhor. O Cláudio Castro, e isso aí é uma coisa que todos nós, né, consensuamos aqui, ele precisa mudar drasticamente o posicionamento dele em relação à segurança pública. E não é só a atuação da segurança pública, mas a comunicação da atuação dele na segurança pública. Eu vejo ele se comunicando de forma esparsa. Ele se comunica muito reclamando. DPF da favela. Ele não vai pra cima. Sabe o que ele corre o risco de, no final, daqui a uns 10 anos, ou alguém, ou as pessoas vão odiá-lo, ou não vão nem lembrar que Acho ele que não vão existiu. lembrar. Eu acho que não dá Ele pra não odiar leva- o Cláudio, Ele não sabia? leva- Sim, as pessoas que sofreram com a violência vão odiá-lo. Não, as pessoas não vão lembrar. Mas aqueles que não Sim, Você falou sofreram por 10 diretamente, anos. daqui a algum tempo. Porque Daqui só a 10 anos as vai pessoas não ficar a lembram do marca bonde. da raiva. A gente não vai falar de favela aqui, os que sofreram Acho que violência o no dia a Cláudio dia. Castro Isso, não entendeu? consegue se salvar. Mas Ele não o consegue resto se salvar Não. se ele não reagir de forma é radical. quase um pezão. Tem que ir pra cima, ele não vai É. pra cima. É quase um pezão, mas com esse quesito da violência muito acima. Com o pé da violência. E para Não finalizar realmente. agora, gente, nota para o governo Eduardo Paes. Dou 7. Quintino dá 7 pro Eduardo Paes. 7 é uma boa nota, eu acho. Surpreende, eu achei que você fosse ser mais crítico. Não, porque o outro foi o Crivella, né? E ele ele gosta do Rio, né? Ele tenta o River Centro. Ele vai pra cima. É.
Ele tá Pô, presente. pode fazer melhor. Mas secretarias técnicas, ele bota gente boa, não entrega algumas coisas, então merece um 7. Passa de ano. Eu vou dar um 6, mas é um 6 assim até porque, porra, o que ele fez com os professores agora, logo depois da eleição, é um absurdo. E com os servidores? Tinha que fazer antes. Tinha que fazer antes da eleição. Aí, porra, o cara não é político, Entendeu? né? Mas é isso. Não é melhor Então, você ser político. Então, na hora da gente definir... eu também Voltando não a falar posso- César Maia. Por isso que eu falo... César que Maia dizia, se eu quero ser eleito, eu tenho que ter voto. Se fosse, Isso. então vou ter voto. Se fosse para prova, eu estudava. E é por isso que eu torço muito para essa renovação. Para que a gente quebre esse paradigma da malandragem, do ser político pela malandragem. Não, isso é real política, Entendeu? não é malandragem. Sim, mas é uma malandragem, ó. Então, Bom, se acabar com se a ele política... se ele fizesse isso 2 meses atrás, A margem teria no segundo turno. provavelmente teria um segundo turno. Se chegasse para os professores e falasse, ó, ele vai fazer isso, isso e isso. Quantos mil professores são da rede? Quantos são as famílias desses rede do Rio, professores? acho que é uma das maiores É a maior. do país, né? É mais do país. Poderíamos ter um segundo turno. Então, é o tipo de coisa que é ruim, entendeu? Na política. Né? Você vê que o negócio está pronto, bom, foi eleito, aí ele faz. Pô, Mas tem você vê, é 4 um anos pra utópico, fazer. né? Eu só estou dando um exemplo disso. Por isso que torço muito para que as novas gerações que estão entrando, né, na política agora tenham uma outra participação. Eu vou Então, jogar é no empate. 6 com muito. Vai com nota pro Eduardo. Eu vou para empatar. Eu vou jogar no empate nessa relação aí dos professores, porque eu não domino tecnicamente o assunto, mas eu acredito que esse é um tema que precisa de mudanças realmente, né? A gente vê a questão da educação, na minha opinião, avançando na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade gigantesca, tem uma rede gigantesca, e algumas, eu não diria privilégios, porque não se fala que o professor tem privilégio, mas algumas questões que inviabilizam você fazer um investimento no crescimento da rede. Mas eu não tenho não estudei, né, para falar sobre isso, né? Seria um pouco arrogante da minha parte, mas a nota dele, para mim, é nota 8. Eu acho ele um bom governante, acho que ele gosta do Rio de Janeiro, ele criou vários parques. Ah, mas parque é área de lazer. Vou pra Para Madureira, quem né? tem criança, não tem noção de como é importante você ter uma área de lazer com um parque, com um local para você ir, para você respirar, para botar a criança para brincar, para você fazer daquilo uma área de encontro, uma produção cultural. Enfim, até nas áreas periféricas que precisam de locais ao ar livre, né? E então eu daria para ele 8, porque eu acho que outras questões ainda estão muito pendentes, né? A conservação da cidade está muito ruim. Inclusive, agora quem vai para a conservação? É o Didi Vaz. Eu acho que com o Didi Vaz a coisa vai melhorar. Vai, Essa o cara com sensação. voto pra ser Eu deputado. conheço o Didi na época daquele desabamento lá na... Onde foi? Na Maria da Graça, né? Aquele desabamento que teve nas chuvas. Onde foi? Não. Meu Deus do céu. Acari. Vai Diego Vaz e suas barbas. Enfim, Patrick foi o primeiro a chegar. A gente foi para o centro ali na Arena Jovelina Pérola Negra. E de lá a gente saiu para visitar a área, e os primeiros a chegar, nós chegamos antes da Defesa Civil, Secretaria de Habitação e Didi Vaz, que era o subprefeito da Zona Norte. Aquilo me deixou muito impressionado com a pé na lama, enfim, e o cara estava lá. Então eu imagino que com a conservação do Rio de Janeiro vai melhorar. Enfim, eu acho que o governo Eduardo merece uma nota 8. Bom, a minha nota para o Eduardo, para a gente finalizar nossos destaques do ano, minha nota é 5. Eu acho que o Eduardo Paes deixou muito a desejar numa área que ele sempre foi destaque, é a área da ordem pública. Copacabana está completamente abandonada. Os guardas municipais que poderiam contribuir para a segurança, né, de alguma forma, eles foram orientados para caçar ambulantes, né, e de uma forma, às vezes, grotesca, que eu não curti em algumas posturas. E lugares que deveriam ser fiscalizados, por exemplo, como a Uruguaiana, para onde migram, não digo, obviamente, né, a Uruguaiana inteira, mas para onde migram muitos celulares que são roubados na cidade, foi deixado de lado. Deveria haver uma fiscalização mais intensa e semanal na Uruguaiana para combater esses crimes, né, combater esses receptadores. Isso não foi feito,
né? Poderia ter uma ação conjunta, né, do governo do estado com o governo municipal em relação a isso. Acho que ele deixou muito a desejar nessa questão da ordem pública. Então, para mim, a nota para o Eduardo Paes é a nota 5. Não acho que a campanha dele, do ponto de vista de marketing, foi boa. Achei fraca. Ele foi ajudado por um opositor que fez uma campanha ainda mais fraca, né? Acho que a campanha do Ramagem foi horripilante, né? Quem tocou o marketing da campanha do Ramagem tá de parabéns ao contrário. Mas a campanha do Eduardo Paes também foi muito fraca. E, por vezes, eu esperava que a eleição dele fosse mais folgada, e não foi, né? E, então, eu acho que deixou a desejar. A campanha dele foi fraca porque ele foi omisso na questão da segurança pública, embora não seja uma atribuição do município, seja uma atribuição do Estado, mas ele foi omisso. Ele passou o mandato dele inteiro sem tocar na questão da segurança, com medo de respingar, e no final teve que se virar lá para colar o Ramagem no Cláudio Castro para se salvar. Que não foi difícil. Nessa questão da segurança. Então, para mim, a nota é 5. Eu queria, na verdade, dar uma nota 2, mas porque eu acho que nessa questão da segurança pública ele foi sócio do Cláudio Castro. Ele não fez nada, ele foi omisso, ele não atuou. E se ele quiser ser candidato a governador, ele que reaja nos próximos 2 anos, faça alguma coisa, dê sua contribuição, porque se não fizer nada também, não tem nenhuma chance na eleição de 2026. Ficou com média 6. Ficou com média 8, 6? 5, 7 e 6, não é isso? Já fez as contas já. Nota 6. É isso, Romário. Nota 6. E com essa nota finalizamos a nossa última live 6. do ano. Né? A gente espera que, obviamente... Deu quantas notas? Desculpa. Dei 7. Ah, não. Então não ficou com nota 6. 6,25. 6,25. Vai para passe de Melhor, ano, pô. mas tem que fazer para a final. Vai ter que fazer um teste, pelo menos, né? Vai ficar com 7 aí. Bom, Bem que algumas escolas aceitam passar direto com 5, né? Acho que na escola da escolinha do política, professor assim, Mário. eu acho que o Baloco salvou o Lula e salvou o Eduardo Paes, né? A verdade é essa. Você citou para o Eduardo assim, questões que realmente são problemáticas, né? Mas eu destaco, cara, o avanço que ele fez assim, na questão... Eu vou muito à Zona Oeste, é um negócio impressionante, cara. Mas eu acho que obviamente isso é mérito dele, mas não só dele, eu acho que é do Lula também que injetou dinheiro no Rio. Muita comparação também com o Crivella, né? Mas não vendo pode que o ser Crivella foi diferente. desastroso. O Crivella foi uma tragédia. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Foi ótimo estar mais uma vez com vocês aqui nesse nosso último encontro do ano. Um Feliz Natal. Eu gostaria que nós, né, se o Fábio tiver paciência com a gente pudesse se encontrar uma vez por mês aqui para a gente analisar o cenário político, né? Então vocês 3 estão convidados para os nossos próximos encontros e deixo para vocês as considerações finais. Quintino. Não, eu estou animado com Espero que saia na sua coluna, né, os nomes, né? A gente está esperando isso também, que não é importante? Com certeza. Porra. Vamos ver, vamos pensar nisso. Estou animado com a nova legislatura da Câmara. Entrou bons nomes. Manteve o Pedro Duarte, né, que você citou. O Caiadinho deve continuar presidente. Você tem a Thalita, tem esse Rick Azevedo, que apesar de ser um homem de um livro só, 6 por 1, promete dar uma renovada na esquerda. Eduardo está tratando essa nova eleição, essa reeleição como fosse um novo mandato, que é bacana. Está indicando, botando os nomes cada dia na... Reality. O Big Brother Big Brother dele, é verdade. Big Brother Eduardo Paes. E vamos ver quem... Mas é interessante que você para 2026 não tem nenhum nome, né? Então, você vai ter que ficar olhando bem isso. Você acha que o presidente da LERJ, Não acho que o Bacelar seja candidato. Bacelar não sai. Você vai ter que ficar bastante de olho nisso. Acho que vai ser tema de muito podcast. Quem são os candidatos a governador? Isso é uma grande questão. Acho que vão sair de alguns prefeitos. Estão por aí. Vai lá, professor Henrique, suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, debatendo política em alto nível,
Dizer que o ano de 2024 foi muito importante para a gente, para o grupo, né? A gente tem uma perspectiva ainda maior para 2025 e eu tenho certeza absoluta que nesses nossos encontros agora mensais, a gente vai trazer muita política, muitos temas interessantes, debates importantes para a cidade, para o Estado e para o Brasil também. Então, acho que a gente aqui vai ter muito o que fazer em 2025 e isso é muito bom. Legal, professor. André Balocco, nosso novo peixe, né? Como Novato na área. diria aquele jogador, a bola foi eu. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Ganhei um motorrádio, a moto eu vou vender, o rádio eu aceito. Né? Legal poder estar presente aqui, agradecer em nome também da minha empresa, da Igarapé, né? Que a gente faz essa assessoria de imprensa e trabalha com o relacionamento com a imprensa, né? Que é algo que eu acho que é muito importante para quem quer almejar alguma coisa e estar junto aqui no LabPod. A gente está se associando, né, Mário? Isso é algo bastante importante. As minhas perspectivas, eu sou um homem positivo sempre, eu sempre penso positivo, né? As minhas perspectivas para o ano que vem são perspectivas boas. Acho que o Eduardo vai fazer esses 2 anos de mandato melhores do que ele já fez, né? Acho que ele vem com um time bom eu espero que o governador reaja, né? E diga que quem manda é ele realmente, né? Pare de atender aos interesses da Alerj, que é sócia dele, do governo dele, e que nacionalmente a gente continue gerando emprego e tentando vencer a inflação, né? Então essas são as minhas perspectivas, né? E agradecer realmente essa estreia aqui e vamos em frente. Curtiu? Tá Sim, curtindo? acho que sim. Eu espero que vocês também tenham curtido, né? É isso, gente. O LabPod é um podcast da LabPop Group, que é um grupo de agências, de 5 agências. Music Buzz, LabPop, Bangor, Prefab Future e Igarapé. E a gente tem tido vários encontros com os diretores dessas agências para trabalharmos planejamento para 2025. O LabPod é um produto da LabPop Group e a gente já fez várias entrevistas aqui, né, Fábio, que a gente vai soltar aí no nosso Instagram, no YouTube, nas próximas semanas, ao longo de 2025. A gente planejou aí fazer pelo menos uns 100 encontros em 2025 aqui no LabPod e estou muito feliz de ter aqui os companheiros, o Quintino Gomes Freire, que é o diretor do Diário do Rio, jornal mais carioca do mundo, o professor Henrique Serra, que é o CEO da Prefab Future, que é o instituto que mais acertou aqui no estado do Rio de Janeiro, e o André Balocco, né, que a gente já trabalhou junto no Jornal do Brasil, né, como executivos do Jornal do Brasil, e tivemos uma ótima parceria lá, né, André? E estou muito feliz de contar aqui com o André Balocco nessa empreitada 2025. Então, para finalizar, agradeço a todos vocês, agradeço ao Fábio, que nos recebeu aqui no estúdio dele, bacana. Fábio Gideão, quem quiser procurar um estúdio de podcast, fala comigo, que aqui você é muito bem recebido. Estou muito feliz de estar aqui, tá, Fábio? Queria te dizer isso, estou muito feliz de estar aqui com você. Vou trazer muita gente para cá, se Deus quiser, muitos clientes, né, André? Que seja. E até 2025. Um feliz Natal e Ano Novo também.